Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, um ótimo momento, né? Eu estou gravando à noite, então uma ótima noite a todos, mas quando o vídeo chegar a você, não sei qual o expediente, mas seja bem-vindo a mais uma leitura de um dos nossos livros. E aí eu gostaria de já apresentar o nosso livro, que estaremos lendo alguns pontos, tá bom? Aqui Santo Agostinho, o livre-arbítrio, tá bom? Meus queridos, vamos lá. Estarei indo para a leitura já propriamente dita, pularei a introdução. A introdução praticamente vai explicar a data que foi escrito o livro, alguns pontos interessantes sobre a forma como se dará a leitura do livro, ou como ela foi escrita, né? A obra é em forma dialogada, é em grande parte o relato das conversas de Agostinho com Evódio. Então esses são os dois personagens praticamente do livro número 1, tá bom? Então nós vamos já para a parte mesmo que nos interessa. E aqui eu já gostaria de apresentar aos irmãos, que os irmãos já estão olhando, que é o livro 1, o pecado provém do livre-arbítrio. Muito bem. E aqui a segunda folha, né? A nossa leitura é introdução, o problema do mal. E aí nós temos o capítulo 1. E aí uma pergunta: é Deus o autor do mal? Muito bem. Nós vamos ler agora. Nós temos Evódio. Ele faz uma pergunta: peço-te que me digas, será Deus o autor do mal? E aí Agostinho vai responder agora: dir-te-ei, se antes me explicares, que mal te referes, pois habitualmente tomamos o termo mal em dois sentidos. Ao dizer que alguém praticou o mal, outro, ao dizer que sofreu algum mal. Evódio: quero saber a respeito de um e de outro. Agostinho: pois bem, se sabes ou acredita que Deus é bom e não nos é permitido pensar de outro modo, Deus não pode praticar o mal. Por outro lado, se proclamamos ser ele justo e negá-lo, seria blasfêmia. Deus deve distribuir recompensas aos bons, assim como castigo aos maus. E, por certo, tais castigos parecem males àqueles que os padecem. É porque, visto ninguém ser punido injustamente, como devemos acreditar, já que, de acordo com a nossa fé, é a divina providência que dirige o universo, Deus de modo algum será o autor daquele primeiro gênero de males a que nos referimos, só do segundo. Evódio novamente: haverá então algum outro autor do primeiro gênero de mal, uma vez está claro não ser Deus? Agostinho: certamente, pois o mal não poderia ser cometido sem ter algum autor. Mas caso me perguntes quem seja o autor, não poderei dizer. Com efeito, não existe um só e um único autor, pois cada pessoa ao cometê-lo é o autor de sua má ação. Se duvidas, reflete no que já dissemos acima. As más ações são punidas pela justiça de Deus. Ora, elas não seriam punidas com justiça se não tivessem sido praticadas de modo voluntário. Surge uma pergunta: o mal vem por ter sido ensinado? Aí Evódio: ignoro se existe alguém que chegue a pecar se antes o ter aprendido, mas caso caso isso seja verdade,
Pergunto: de quem aprendemos a pecar? Julgas a instrução ser algo de bom? Perguntou Agostinho. Evódio: quem se atreveria a dizer que a instrução é o mal? Agostinho: e caso não for nenhum bem ou nenhum mal? Evódio: a mim parece-me que é um bem. Agostinho: por certo. Com efeito, a instrução comunica-nos ou desperta em nós a ciência, e ninguém aprende algo se não for por meio da instrução. Acaso tens outra opinião? Evódio: penso que por meio da instrução não se pode aprender a não ser coisas boas. Agostinho: vês então que as coisas más não se aprendem, posto que o termo instrução deriva precisamente do fato de alguém se instruir. Evódio: de onde há de vir então as más ações praticadas pelos homens se elas não são aprendidas? Agostinho: talvez porque as pessoas se desinteressam e se afastam do verdadeiro ensino, isto é, dos meios de instrução. Mas isso vem a ser outra questão. O que, porém, mostra-se evidente é que a instrução sempre é um bem, visto que tal termo deriva do verbo instruir. Assim, será impossível o mal ser objeto de instrução. Caso fosse ensinado, estaria contido no ensino, e desse modo a instrução não seria um bem. Ora, a instrução é um bem, como tu mesmo já o reconhecestes. Logo, o mal não se aprende. É em vão que procura quem nos teria ensinado a praticá-lo. Logo, se a instrução falar sobre o mal, será para nos ensinar a evitá-lo, e não para nos levar a cometê-lo. De onde se segue que fazer o mal não seria outra coisa do que renunciar à instrução, pois a verdadeira instrução só pode ser para o bem. Evódio: não obstante, julgo que há duas espécies de instrução, uma que nos ensina a praticar o bem e outra a praticar o mal. Mas, ao me perguntares se a instrução era um bem, o amor mesmo do bem absolveu-me a atenção de tal modo a me fazer considerar unicamente o ensino relativo às boas ações, motivo pelo qual respondi que ele era sempre um bem. Mas dou-me conta agora que existe um outro ensino, que reconheço seguramente ser mal, e de cujo autor indago. Agostinho: vejamos, admites pelo menos o seguinte: será a inteligência integralmente um bem? Evódio: a ela com efeito considero de tal modo ser um bem, que nada vejo poder existir de melhor no homem. De maneira alguma posso considerar a inteligência como um mal. Mas quando alguém foi ensinado a não se servir da inteligência para entender, poderá ser ele considerado como alguém que fica instruído? O que te parece, Evódio? Parece-me que ele não pode de modo algum. Agostinho: logo, se toda a inteligência é boa, e quem não usa da inteligência não aprende, segue-se que todo aquele que aprende procede bem. Com efeito, todo aquele que aprende usa da inteligência, e todo aquele que usa da inteligência procede bem. Assim, procurar o autor de nossa instrução, sem dúvida, é procurar o autor de nossas boas ações. Deixa, pois, de pretender descobrir não sei que mal ensinante, pois se na verdade for mal, ele não será mestre, e caso seja mestre, não poderá ser mal. Surge uma outra pergunta já para o capítulo 2. Deixa eu lhe mostrar aqui, meus queridos. O capítulo 2. Bem aqui.
Diz assim: por qual motivo agimos mal? Evódio: seja como dizes, já que tão fortemente me obrigas a reconhecer que não aprendemos a fazer o mal, dize-me, entretanto, qual causa de praticarmos o mal? Agostinho: suscitas precisamente uma questão que me atormentou por demais. Desde quando eu era muito jovem, após ter me cansado inutilmente de resolvê-la, levou a precipitar-me na heresia dos maniqueus, com tal violência que fiquei prostrado, tão ferido sob o peso de tamanhas e tão inconsistentes fábulas, que se não fosse meu ardente desejo de encontrar a verdade, e se não tivesse conseguido o auxílio divino, não teria podido emergir de lá, nem aspirar à primeira das liberdades, a de poder buscar a verdade. Visto que a ordem seguida, então, atuou em mim com tanta eficácia para resolver satisfatoriamente essa questão, seguirei igualmente contigo aquela mesma ordem pela qual fui libertado. Seja-nos, pois, Deus propício e faça-nos chegar a entender aquilo em que acreditamos. Estejamos, assim, bem certos de estar seguindo o caminho traçado pelo profeta que diz: se não acreditardes, não entendereis. Ora, nós cremos em um só Deus, de quem procede tudo aquilo que existe. Não obstante, Deus não é o autor do pecado. Todavia, perturba-nos o espírito uma consideração. Se o pecado procede dos seres criados por Deus, como não atribuir a Deus os pecados, sendo tão imediata a relação entre ambos? Pontos fundamentais da fé. Aqui é praticamente um subtítulo, né? Uma epígrafe. Evódio: acabas de formular, com toda clareza e precisão, a dúvida que cruelmente me atormentou o pensamento e que justamente me levou a me empenhar nesta reflexão contigo. Agostinho, tem coragem e conserva a fé naquilo que crês. Nada é mais recomendável do que crer, até no caso de estar oculta a razão de por que isso ser assim e não de outro modo. Com efeito, conceber de Deus a opinião mais excelente possível é o começo mais autêntico da piedade. E ninguém terá de Deus um alto conceito, se não crer que Ele é todo-poderoso e que não possui parte alguma de sua natureza submissa a qualquer mudança. Crer ainda que Ele é o Criador de todos os bens, aos quais é infinitamente superior, assim como se Ele é aquele que governa com perfeita justiça tudo quanto criou, sem sentir necessidade de criar qualquer ser que seja, como se não fosse autossuficiente. Isso porque tirou tudo do nada. Entretanto, Ele gerou, não criou de sua própria essência aquilo que Ele é igual, o qual é, como professamos, o Filho único de Deus, é aquele a quem nós denominamos, procurando as expressões mais acessíveis, força de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24. Por meio dele, Deus fez tudo o que tirou do nada. Tudo isso tendo sido estabelecido, contanto com a ajuda de Deus, procuremos agora com empenho compreender a questão por ti proposta, seguindo a ordem que se segue. Amém. Muito bem, queridos, graças a Deus por mais uma leitura. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.